Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês da importância da inteligência emocional nos estudos. O quanto é importante uma criança estar equilibrada totalmente com as suas emoções. Vamos falar da importância em trabalhar a inteligência emocional em seus filhos e o quanto ela poderá interferir nos estudos. Sabemos que uma criança com equilíbrio emocional saudável ajuda e muito nos momentos de estudos. Então hoje eu vou falar de dois sentimentos que podem estar presentes na vida escolar de seu filho. E você às vezes nem percebe. Então eu peço que você assista esse vídeo com muita atenção. A ansiedade, ela é a segunda patologia psiquiátrica mais comum entre as crianças. Atrás somente de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Cerca de 10% delas sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Situações de ansiedade na infância são comuns, já que os pequenos vivem diariamente desafios que podem causar algum tipo de medo ou apreensão. Pouco antes de um passeio, por exemplo, com os colegas, é normal haver ansiedade. A criança fica de um dia para o outro falando no ouvido da mãe, no ouvido da mãe, no ouvido da mãe o tempo inteiro daquele passeio que vai ocorrer. Isso é ansiedade. E essa sensação, no entanto, deve ser substituída pelo prazer ao viver a experiência. A criança tem que ter prazer na hora de passear e não viver esse momento de ansiedade 1 ou 2 dias antes do passeio. Isso torna-se um problema quando impede a criança de viver normalmente. Ou seja, quando ela não consegue dormir, ir à escola ou realizar tarefas simples, como brincar ou fazer os deveres de casa, isso pode ser um transtorno de ansiedade. Por conta dos prejuízos que um transtorno de ansiedade pode levar às crianças, é preciso estar atento e monitorar as situações ansiosas comuns. Então, é preciso que vocês, pais, estejam em alerta, observando o seu filho. Na escola, as crianças vivem algumas de suas principais experiências, não é verdade? Ela vive muito tempo ali. E diante disso, os professores eles podem ser ótimos aliados nos cuidados com o comportamento e saúde mental das crianças. O sentimento de ansiedade é uma resposta natural do ser humano a alguma situação. Porém, os altos níveis de ansiedade podem causar prejuízos ao indivíduo. Os transtornos de ansiedade, eles podem ser caracterizados como um sentimento desagradável, de medo, de preocupação excessiva, que causam um desconforto desproporcional em decorrência da antecipação de algumas situações. Por exemplo, o meu filho, nós vamos viajar. Então esse meu filho, ele fica uma semana antes da viagem com vários sentimentos que nada mais é do que a ansiedade. Então ele não consegue dormir, ele não se alimenta direito. Percebe que a ansiedade vai tomando conta da criança nesse momento? Isso é um problema sério que afeta muitas pessoas, inclusive adolescentes e as crianças menores. E muitas vezes não é nem percebido por amigos, familiares. Eu já ouvi dizer algumas mães me falarem assim: tem passeio hoje, ele nem dormiu, e dá risada. Sabe, não percebe que aquilo foi um transtorno de ansiedade e que deveria ter sido trabalhado. Então, muitas vezes o transtorno de ansiedade ele passa despercebido, né? Na hora que a criança está tendo esses sinais. E os casos eles aumentam cada vez mais na escola. O transtorno de ansiedade ele atinge muitas crianças. E o que pode ocasionar isso? O que pode ocasionar
um transtorno de ansiedade, aonde você pode detectar uma simples mudança de escola. A criança saiu da fase do jardim da infância, está indo para os anos iniciais. Essa mudança de escola pode trazer o transtorno de ansiedade. Expectativas de conseguir boas notas na prova para ser aprovado e trazer boas notícias para os pais pode ocasionar o transtorno de ansiedade. Então, nesses dois casos, o fator ansiedade ele pode até se agravar. Os transtornos de ansiedade eles podem trazer grandes prejuízos à criança, ao adolescente. Portanto, ele deve se dar atenção. Os pais devem ter uma atenção bem clara, bem adequada a isso. Agora, saibam quais são os riscos que a ansiedade pode trazer para a criança na escola. Dificuldade de aprendizagem. Sabia disso? Alunos com transtorno de ansiedade, geralmente, eles apresentam a dificuldade para se concentrar, para assimilar informações ditas pelo professor, o que acarreta um aprendizado pouco satisfatório. Além disso, sentimentos negativos podem tomar conta dos pensamentos desses alunos, dificultando o seu foco no aprendizado. Hábitos de vida saudáveis e técnicas de relaxamento podem ajudar nesse ponto. Então, se a criança está com uma crise de ansiedade na escola e o professor passou para você, pai, mãe, o que está acontecendo, é importante que o pai e a mãe abrace essa situação e passe a conversar um pouco mais com a criança, fazer relaxamento, um dia antes ou 2 dias antes de alguma prova, procurar conversar e tentar redirecionar o sentido de que a prova é simplesmente uma avaliação, né? Então é importante a participação dos pais juntamente com a escola nesse sentido. Desistências. É comum que alunos com muita ansiedade acabem não atingindo os resultados esperados, o que pode levá-los a desistir de realizar certas atividades. Então ele tem uma ansiedade grande naquele joguinho de futebol e aí de repente ele acha que não vai conseguir ganhar, então ele desiste de participar daquele campeonato de futebol da escola. Trabalhos em grupos, por exemplo, pode ser bastante estressante para os alunos com ansiedade. Nesses casos, esses alunos eles podem começar a tremer, a apresentar voz trêmula ou até mesmo perder a voz. Quando tem aqueles semanários que você tem que falar, que a criança fica lá na frente, olha todo mundo e aí ela começa a suar, então essa criança ela tem que ser preparada em casa, com os pais, da escola, com os professores, para que ela haja com naturalidade, para que ela viva aquela experiência de estar ali na frente, conversando e passando para os amigos o seu conhecimento. Outro ponto é o isolamento social. Muitas pessoas que apresentam transtorno de ansiedade mostram-se solitárias, e principalmente as crianças nas escolas. A chamada ansiedade social, na qual o indivíduo teme sentir-se envergonhado, faz com que o aluno evite ser o foco das atenções, evite se expor. Os transtornos de ansiedade na infância, eles podem ser divididos em 5 tipos. Cada um tem sinais específicos e eles representam preocupação ou medo em situações distintas. Ao conhecê-los, né, quando os pais conhecem esses transtornos, fica mais fácil diagnosticar e, consequentemente, saber lidar melhor com as dificuldades da criança. Agora eu posso falar para vocês quais são esses 5 sinais específicos do transtorno da ansiedade. O primeiro é o transtorno da ansiedade social, ou a fobia social. O transtorno da ansiedade social é percebido quando a criança tem a preocupação excessiva antes de participar de um evento social.
antes de participar de um show na escola, antes de participar de um passeio, né? E ela tenha que interagir com muitas pessoas ou falar em público. Percebe o semanário? Então esse transtorno, o seminário, né? Esse transtorno de ansiedade social, ele pode ocorrer acontece essa fobia na criança nesse momento, tá? Então uma apresentação de trabalho na sala de aula ocorre o transtorno social. A criança ela tem medo de se sentir humilhada nessa situação, por falar algo errado, por exemplo. Esse transtorno ele pode vir após algum incidente vergonhoso que ela viveu. Existem crianças que quando a professora chama para ler, por algum motivo ela lê, e aí a criança erra uma palavrinha, alguma coisa assim, e de repente a sala inteira ela começa a dar risada, a professora chama atenção na frente dos amigos, sei lá. O que vai ocorrer com essa criança? Ela vai ter um transtorno de ansiedade social, fato. Por quê? Porque ela vai estar sempre lembrando do que aconteceu com ela, sempre lembrando do que ela viveu. Agora veja outros sinais desse tipo de transtorno de ansiedade. Acessos de raiva pode dar o transtorno de ansiedade social. Choro, queixas de dor de estômago ou cabeça antes de um momento social. Recusa em participar de eventos ou ir para a escola. Perceba que quando a criança está com transtorno de ansiedade social, ela pode ter tudo isso. Ela pode não querer mais ir para a escola até. A desistência de algumas coisas, né? Então é importante que quando a gente detecta esse tipo de sinais, por que meu filho não está querendo ir no passeio? Por que meu filho não está querendo apresentar o semanário? Né? Então é importante o seminário. Então é importante que você converse com seu filho para detectar esse problema e aí então você conseguir resolver esse tipo de problema. Outro transtorno de ansiedade é o de separação. Esse tipo de ansiedade acontece quando a criança é separada dos pais ou dos adultos responsáveis. Assim como na fobia social, o transtorno de ansiedade social, acontece também a rejeição escolar. Ou seja, a criança não quer ir para a escola porque ela sabe que ela vai se separar do pai. Uma cena típica desse transtorno é quando o filho pede com desespero, pelo amor de Deus, para os pais para não irem embora. O pai deixa a criança na escola e a criança fica, por favor, papai, não vai não, papai, fica comigo, papai. Pode ser uma situação sofrida para os pais, eu concordo, é tão bom, mas aí eu fico vendo ele e eu choro também, né? E pode gerar também uma ansiedade até nos próprios pais, né? Porque o pai vai para casa e começa a ficar ansioso e não vê a hora de poder ir buscar a criança. Percebe? Duas ansiedades, a criança com aquela ansiedade da separação e o pai com a ansiedade de querer ir logo pegar o seu filho para que ele fique junto novamente e tudo fique mais calmo e tranquilo. E está, assim, retroalimentada a ansiedade dos filhos, né? A ansiedade dos pais, elas se conectam com a ansiedade dos filhos. Existem mais sinais que mostram que a criança pode estar sofrendo com esse problema de ansiedade de separação. Olha alguns sinais que você pode estar detectando, fala, não, nossa, ele está sofrendo ansiedade de separação. Presta bem atenção. Primeiro, imaginar que algo ruim pode acontecer com os pais, né? Quando ele for para a escola. Preocupar-se excessivamente com a perda dos pais, né? Figura de apego, né? Então, a criança começa, papai, mas se eu for para a escola, você vai ficar bem? Ô papai, mas mamãe, se você me deixar lá na escola, você vai comer? Você vai se cuidar? Então ela começa a se preocupar com os pais. Quando a criança está assim, ela está com transtorno de ansiedade de separação. Então é muito importante para você detectar. Ligar-se muito ao professor. Quando a criança começa a se apaixonar totalmente pelo professor, querer ficar lá com o professor o tempo inteiro, recebendo um carinhozinho. Eu tinha muitos alunos que ficavam na minha perna assim, botava a cabecinha e eu ficava fazendo cafunézinho neles, né? Isso é um transtorno de ansiedade de separação. Queixar-se de dor de estômago ou de cabeça no momento da separação. Então você pega a criança,
né? E leva a criança para a escola. Quando chega ali na porta, a criança começa a falar, mamãe, eu acho que eu vou vomitar. Ah, mamãe, mas a minha cabeça tá doendo. Então, isso já está começando a ser sinais de transtorno de separação. Perceba que são sinais que, se você perceber, né, detectar, você já sabe como trabalhar. Com a conversa, com o planejamento, uma rotina familiar, colocando nessa rotina o horário de ir para a escola, colocando nessa rotina o horário das lições, tudo bonitinho, para que ele saiba que aquilo tudo é normal e que está acontecendo na vida dele, para que os transtornos de ansiedade não apareçam. Transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é um estado mais persistente de ansiedade, tá? É generalizado. Ou seja, a criança ela pode ter inquietação e preocupação generalizada com diversas situações e a todo tempo com medos exagerados. Além dessa situação de ansiedade constante, a TAG, ela pode trazer diversos sintomas físicos. Então, ao perceber esses sintomas físicos, pode ser que a criança esteja com um transtorno de ansiedade generalizada. Dificuldade de concentração dentro da sala de aula, na escola ou até dentro de casa. Agitação e sensação de nervoso, irritabilidade, tá? Nervosa, tá ficando irritada. Dificuldade para dormir ou noites de sonos ruins. Tem soninhos agitados. Tensão muscular. A criança fica o tempo inteiro fazendo assim, ó, com a mão, né? Tremores, transpiração excessiva, né? Sentir-se facilmente mais cansado, queixas de dores físicas de cabeça, de estômago, dores musculares nos braços. Então isso tudo pode ser o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Então a criança com isso tudo a gente também pode trabalhar com a conversa, né? Com o bom planejamento. Fobias específicas, além dos transtornos de ansiedade citados acima, o TAG, o da separação e o do social, né? A criança ela pode sofrer com crises de ansiedade por conta de fobias específicas, né? Então aí são fobias, é medo de alguma coisa. Então nesse caso ela tem um medo particular, o que é mais forte do que o real, o perigo que a situação representa, né? Então a criança começa a ter medo, mas o medo é tão forte quanto o perigo que aquilo ali está apresentando para ela. Então, algumas das fobias mais comuns, que pode ser de ambientes e situações, como andar de carro. Então, tem criança que tem medo de andar de carro, né? Voar em aviões, né? Tem criança que tem medo de espaços fechados, como elevadores, túneis. Tem medo de mar, piscina, né? Então, tem medo de escuro, de altura. Tem medo de consultório de dentista, do médico. Tem medo de alguns animais, desde cães a baratas, insetos. Eu tenho a minha filha, ela tem um medo apavorante de baratas, né? Então tem que ser conversado mesmo com ela para que ela comece a entender que ela não precisa ter o medo daquilo, aquela fobia da barata. E o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico é caracterizado por crises de pânico recorrentes, ao menos uma vez por semana. Então, a crise de pânico pode durar cerca de 20 minutos. E a crise de pânico ela é caracterizada por transpiração excessiva, tremores, tontura, falta de ar, gritos e choro. Você sabe que eu tinha um aluno que ele quando ele via palhaço ou ele via alguma coisa fantasiada, tanto é que nos carnavais, nas festinhas de carnavais ou de Halloween da escola, ele não ia com fantasia. Ele tremia, mas ele tremia mesmo, parecia assim uma varinha verde, assim. A gente tinha que abraçar ele, acalantar ele bem calminho e começar a conversar com ele, né, para ir acalmando ele, para que a emoção dele se equilibrasse com a razão e aí sim a gente tirasse aquela fobia, né, que ele tinha. Então, muitas situações passíveis de gerar ansiedade na infância são vividas na escola, pessoal. É na escola que muitas situações passíveis de gerar ansiedade acontecem. Desde a interação com muitas pessoas até provas e atividades. Por isso é importante que os pais e professores entrem em conexão. Estejam atentos a todos os sintomas e sinais de que uma criança está passando por momentos de ansiedade. Eu passei para vocês
os transtornos de ansiedade e o que pode ocorrer, né? O que pode estar, os sinais que podem estar detectando esse transtorno. E falo para vocês que vocês podem resolver com uma boa conversa, um planejamento. Né? Agora, caso sejam frequentes ou prejudiquem a vida da criança, é preciso acolher. E já que esse transtorno pode trazer ele pode trazer consequências para o futuro da criança. Agora, eu vou passar para vocês alguns sinais que podem ajudá-los a identificarem a ansiedade na infância, tá? Então eu vou passar para vocês alguns sinais. Queda de desenvolvimento escolar. Então, a criança vai muito bem na escola, daí ela começa a cair o rendimento escolar dela. Então é sintoma de ansiedade na infância, tá? Em muitos casos, ela traz dificuldade de concentração, prejudicando nos estudos, né? E além disso, vive uma crise de ansiedade durante as provas, por conta do medo de fracassar, e também afeta o desempenho, né? Então, caso a criança tenha problemas incomuns no desempenho escolar ou nos estudos, em casa é preciso investigar as causas e desconfiar de um transtorno de ansiedade, tá? Então a criança está lá parada, não está querendo estudar, então está desinteressada, está com alguma coisa, então observa, vê se não é um transtorno de ansiedade. Então é sempre bom, eu sempre aconselho pais e escolas andarem conectados por causa disso, porque se lá na escola eles perceberem isso, eles entram em contato com os pais ou vice-versa. Escola e pais têm que andar sempre junto, sempre em conexões. Reações físicas, né? A sensação de ansiedade também traz reações físicas no corpo, chamadas de reações de luta e fuga. Então, durante uma crise, elas são ainda maiores, né? Essa luta e essa fuga, né? Algumas das principais reações da ansiedade no corpo são aumento da frequência cardíaca. Então, o coração da criança ali já começa, né? Respiração ofegante, transpiração, fadiga, tremor, né? Então, nesse momento, faça a criança respirar com calma, faça a criança buscar o equilíbrio, né? Faça que ela volte ao seu normal. Ela pode ter náuseas, ela pode ter dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, né? Então, diante dessas sensações, as crianças também podem chorar e buscar se agarrar a um adulto. Esses são sinais de que é preciso acolher e ajudá-las, pois podem estar em meio a uma crise ansiosa. Percebe, gente? Olha quanta coisa que a gente tá conhecendo nesse vídeo hoje. Caso essas sensações sejam frequentes, em situações como apresentações de trabalho, provas ou interação com os colegas, é preciso a comunicação. A comunicação entre pai e escola. O medo excessivo. A criança ansiosa acredita que tudo é muito perigoso, tá? Ou seja, ela pode ter um medo exagerado de fazer coisas simples. Isso acontece porque a ansiedade, ela faz com que ela superestime, né? Superestime o perigo. Ela acha que aquilo ali não vai não é do tamanho do que está parecendo, ela é maior, né? E a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Então, não sobe aí não, porque aí você vai subir, você vai cair, sabe? Então, já começa aquela coisa. Então, nesse caso, por ser excessivo, o medo também pode impedir a criança de viver as experiências. Por exemplo, uma criança quer subir naquele trepa-trepa na escola, aí fica outra lá embaixo falando, não, sobe não, vai cair. Ai, pelo amor de Deus, não sobe, ai, pelo amor de Deus, ai, eu não quero nem olhar. E a criança passa a não fazer, então ela começa a ser impedida até de viver as suas experiências dentro da escola, dentro de casa, dentro de um parque de diversões. A timidez, outro sinal da ansiedade na infância é a timidez, tá? Mais uma vez, trata-se de uma timidez exagerada, que impede a criança de viver normalmente, né? Crianças ansiosas podem ter vergonha de pedir aos professores para ir ao banheiro, e elas fazem xixi na calça. Elas
tenham vergonha de pedir aos professores para ir ao banheiro, porque pode criar cenários fictícios e catastróficos do que pode acontecer nessa interação com o adulto. Ou seja, é aquela coisa, né? Eu vou lá, eu quero ir no banheiro, eu vou pedir para a professora, eu vou lá, ai meu Deus, mas se ela brigar comigo? E se ela falar para eu não ir? E se ela falar que eu já fui 2 vezes? Então a criança, o que ela faz? Se retrai, né? Ela se fecha, ela se torna uma criança tímida, quieta, ela não vai, porque ela vai ter medo, né, de chegar no professor e falar, porque ele quer simplesmente fazer xixi. A timidez talvez pode ser percebida quando a criança ela é chamada para falar em público, né? Para quem sofre com ansiedade, apresentar um trabalho para a classe é uma grande dificuldade. É algo quase que impossível, né? Para quem sofre de ansiedade, se apresentar em público para falar um seminário, alguma coisa assim, uma chamada oral, né? Ou até um teatro, uma apresentação de teatro. As crianças que têm tais problemas, elas podem ter menos interação com os colegas e, consequentemente, ter menos amigos. A retração social é um dos sinais da ansiedade na infância. Quinto, a irritabilidade ou apatia. A criança que se irrita com facilidade ou é muito apática às situações também pode estar sofrendo com ansiedade. As alterações no humor podem indicar uma dificuldade de lidar com os transtornos característicos do problema. É preciso ter atenção a tais alterações, principalmente quando há mudanças no humor da criança, que antes não trazia tais problemas. Então, às vezes, era normal a criança, né, vivenciar tal coisa e de repente ela começa a mudar, né, a ficar mal-humorada, a chorar, a não querer fazer. Então, pode ser um transtorno de ansiedade aí que está aparecendo. Bem diante de tudo que eu passei para vocês, diante de tudo que a gente já falou, conversou, eu passei para vocês transtornos de ansiedade, como lidar com eles, características, né, que você, ouvindo o vídeo com atenção, você vai anotar e vai perceber que isso é importante e que você consegue solucionar isso quando detectado no seu filho. Acredito ter ficado bem claro por que a gente tem que trabalhar as emoções de seu filho. Pois uma criança equilibrada emocionalmente, uma criança com a inteligência emocional equilibrada, ela vai seguir em frente. Tendo o apoio de seus pais e professores, melhor ainda, porque ela vai poder expor os seus sentimentos. E quando ela estiver em conflito consigo mesma, ela vai saber que ela vai poder contar com pais, com professores. Isso é muito importante. Então ficou mais claro por que muitas escolas já têm em seus currículos aulas socioemocionais. E também as autoridades que já incluíram essas habilidades na nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Bem, eu fico por aqui. E se vocês quiserem saber mais, deixe o comentário e eu terei o prazer em poder ajudar vocês. Beijos e até mais.